passagens vivas de Jesus. De fato, a mensagem de Jesus continua viva. As palavras que foram proferidas, os sentimentos que foram emanados, todo aquele conjunto de vibrações que foi vivido na época do Mestre está gravado na memória. Se pudéssemos perceber, se pudéssemos captar toda a vibração daquele momento, veríamos como se estivéssemos vivendo, como se estivéssemos à beira do lago de Genezaré, ouvindo a voz do Mestre. Porque tudo o que acontece fica gravado na memória psíquica. E os espíritos, quando querem trazer informações da época de Jesus, eles mostram essas passagens que foram vividas e que, além de estarem marcados no psiquismo, na memória da Terra, estão marcados nas nossas consciências. A passagem de Jesus não se perdeu. Mesmo aqueles que estão com o coração endurecidos, que estão momentaneamente obscurecidos pela névoa que criaram, que ofusca a visão do coração, lá no fundo de sua alma existe uma centelha. É a centelha divina. É a centelha do amor divino que está impresso em cada um de nós. Nós somos filhos de Deus e trazemos em nós esse amor. Então não existe ser algum na Terra que não traga essa centelha. Um dia, esse ser, por mais duro que pareça ser, por mais empedernido que se encontre no mal, ele irá despertar. Ele irá tomar consciência da sua realidade espiritual. Então Jesus nos fez o convite. Mas o convite de Jesus não ficou no passado. O convite de Jesus está gravado dentro de nós. Porque tudo que Jesus falou foi o que Deus o enviou. É tanto que em todos os momentos, Jesus disse e se expressa nitidamente nas passagens de João: eu sou o mensageiro divino. Ele fazia uma distinção entre ele e o Pai. Ele dizia que ele e o Pai eram um. E por conta dessa frase de Jesus, só por conta de uma citação de Jesus mal interpretada, mal compreendida, as criaturas acreditaram que Jesus era Deus. Mas quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, é porque ele, na condição em que se encontrava, na condição de espírito perfeito, espírito puro, ele compreendia a Deus. E todos nós um dia iremos compreender a Deus. Não temos essa capacidade ainda de compreensão, porque ainda não temos maturidade para isso. Então, Deus envia
esse mensageiro. E ele nos trouxe o amor. E o amor nos convida a uma nova vida. Mas vamos iniciar o nosso trabalho falando de uma passagem que se encontra em João, no capítulo 16, no versículo 32. Jesus diz: tendes paz em mim. Jesus nos convida à paz. Todos nós queremos paz. Todos nós ansiamos por essa paz. Mas a paz é construída. A paz é uma conquista. A paz nós não podemos comprar. Nós não podemos pedir paz. Podemos até pedir. Mas a paz que Jesus está falando é a paz que nós construímos. Nós podemos ter momentos de paz. Quando nós oramos e rogamos a Deus paz, eles, os bons amigos, os enviados de Deus, nos traz alívio, nos traz conforto, nos traz paz. Mas essa paz passa. Logo, logo, vem as tribulações da vida e aquela paz foi embora. Então a gente percebe que a paz ainda não foi construída. Porque se a paz tivesse sido construída, ela não se acabava. É a mesma coisa que algumas virtudes que nós acreditamos que perdemos. Como muitas vezes dizemos, eu perdi a paciência. Quem tem paciência não perde a paciência. É uma maneira de falar. Porém, a mesma coisa é a paz. E Jesus diz: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Vamos ver esse primeiro trecho. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. Tais coisas. Que coisas foram essas que Jesus nos disse para que nós conseguíssemos essa paz? Jesus nos ensinou o amor. Jesus apenas não falou do amor. Jesus exemplificou o amor. E o exemplo é força viva. As criaturas que falam de paz, elas só podem ser conquistadas, a fala só pode ser bem ouvida quando está integrada pela vivência. Porque não podemos passar algo que não buscamos, que não possuímos. Logicamente, poderíamos pensar assim: oi, aqui na Terra, muitas criaturas que conversam conosco nos transmitem um certo conforto, uma certa paz. E essa pessoa está no mundo, ainda não conquistou a paz. Porém, existe a interferência dos bons sobre nós. E as pessoas que conquistaram a companhia dessas boas interferências, conquistaram também pelos valores que buscaram, pelos esforços que empreenderam. Porque a lei da vida une os seres, seja na vida física, seja no lado espiritual. Então, eu só posso atrair seres pacíficos, seres que tenham virtudes que tragam o consolo da paz,
se eu buscar, se eu me esforçar, se eu tentar construir algo e se constrói no dia a dia. Nos esforços contínuos, Jesus diz: eu vos disse tais coisas para que nós tenhamos essa paz que Ele trouxe para nós. Mas Ele previne. Jesus sabia que nós estamos num mundo de sofrimento, no mundo de provas e de expiações. E Ele diz: no mundo tereis tribulações. Quem não passa por situações difíceis? Todos que se encontram na terra passarão por provações, e alguns também por expiações. Estamos resgatando o nosso passado delituoso. Estamos provando as lições que temos aprendido, que aprendemos no mundo dos espíritos, quando lá estávamos. Porém, deveremos sempre lembrar que a nossa vida não é a vida carnal. Todas as noites nós descansamos o corpo, mas nós, na condição de espíritos, vamos à pátria espiritual. Podemos ouvir conselhos, podemos estudar, podemos trabalhar, podemos aprimorar a nossa alma através dessa noite bem dormida. Porque o espírito, ele não dorme. Ele continua ativo durante o desdobramento, a emancipação da alma. Então, a nossa vida não é a vida carnal. A nossa vida é a vida integral. Não, quando desencarnarmos, não vai haver uma quebra da vida. A vida continua, porque levaremos conosco a nossa essência espiritual. Lógico, teremos uma certa dificuldade, principalmente aqueles que não aprenderam a se desprender das coisas materiais, terão uma dificuldade de readaptação com a nova vida. Porque o trabalho no âmbito espiritual modifica, mas a vida é contínua. Vamos para lá e continuaremos o que somos. Mas Jesus recomenda que aqui na terra teríamos tribulações. E é necessário que assim seja. Como vamos crescer? Muitos queriam a tranquilidade. Eu acho que todos nós queremos tranquilidade. Mas a grande parte, se tivesse tudo muito tranquilo, tudo muito bom, não estaria buscando Deus. Não estaria tentando se reformar. Não estaria buscando o bem. Porque nós somos remitentes. Nós somos espíritos rebeldes. Ainda estamos naquela condição que precisamos passar pelas provas. Porque fazemos promessas. Fizemos promessas no âmbito espiritual. Voltamos à vida física. Pedimos, porque o conhecimento espírita é um talento fabuloso. Pedimos a condição do conhecimento. O conhecimento é algo fabuloso em nossas vidas. Porque é o conhecimento que nos clareia a consciência, é o conhecimento que nos leva a sentir o amor do coração. A fé raciocinada, a fé bem compreendida e bem vivida, ela nos leva a esses ensinamentos de Jesus. Aí Jesus diz: mas tende coragem, eu venci o mundo. O que é coragem? Muitas pessoas às vezes não compreendem. Coragem é energia moral. Coragem nos leva a afrontar os perigos que surgem. Não estamos falando aqui, Jesus não está falando aqui daquela coragem que muitos acreditam que tenham. Não é a coragem da irritação. Não é a coragem
coragem de dar uma resposta irritada ao outro, porque isso é o oposto. Isso é falta de coragem. Jesus está falando da coragem moral, que poucos possuem. Coragem moral é se posicionar diante do erro com a verdade. Brigando, não em conflito de guerra, mas enfrentar, nos posicionando diante das verdades espirituais. Nos posicionando, praticando a lei de Deus. Poderíamos pensar, mas eu faço isso. Será que nós fazemos? Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que os maus são muito audaciosos e o bem é muito tímido. Por que será que o bem é muito tímido? Porque nós, na sociedade, nós queremos aparentar que somos algo que ainda não temos condições de ser. Fazemos papéis, usamos máscaras, fingimos estar nos sentindo bem com pessoas que nos fazem mal. Fingimos sermos criaturas boas quando na realidade não somos. Aí, na intenção de mostrar às criaturas o quanto somos criaturas boas, nós queremos agradar aos seres humanos. E se formos buscar todos esses homens, todos esses missionários que vieram à Terra, eu perguntaria, algum desses agradou ao homem? Pelo menos no momento em que estavam lutando com a coragem moral, a grande maioria foram trucidados, foram assassinados, foram crucificados. Se não crucificados literalmente, foram crucificados mentalmente. Porque às vezes a criatura não tem coragem de falar, de dizer da sua ira, porque querem fingir, querem aparentar perante a sociedade algo que não são, mas elas ferem com o pensamento ferindo. Elas odeiam, elas vibram de forma negativa contra os seres que tentam lutar com a verdade. Então, essa coragem que Jesus nos convida. Porque qual é o oposto da coragem? O desânimo. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo muito interessante, que os Espíritos dizem que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa a consolação, desde que vos falte coragem. E muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Precisamos estar muito atentos, porque nós vivemos nessa interação com o mundo invisível. Os espíritos pululam, os espíritos convivem conosco, os espíritos nos observam. E muitas vezes eles encontram em nossos corações os vínculos, o alimento que possam enxertar em nós essa falta de coragem, esse desânimo, onde eles vão atuar exatamente nos arrastando ao erro. Ninguém está isento das influências do mal, porque todos nós somos criaturas imperfeitas. E toda vez que buscamos o bem, toda vez que buscamos nos espiritualizar, acontecerá de forma muito natural que aqueles seres que conviviam conosco, que aqueles seres que ao longo das nossas encarnações tinham afinidade conosco, não vão gostar da nossa nova postura.
Eles vão tentar de todos os meios nos desanimar, especificamente para os bens espirituais. E tudo quanto for de bom para nós, eles tentarão impedir. Eles tentarão nos reter. Só os desencarnados farão isso? Ah, não. É óbvio que não. E é justamente no momento que estamos vivendo que isso vai acontecer com mais frequência. Que isso está acontecendo com mais frequência. É por isso que Jesus fala que não veio trazer a paz. Ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a divisão e ele queria que isso se apressasse. Porque ele quer que o fogo venha à tona, é o fogo do amor. Porque nesse período que estamos vivendo, é um período de transição, acontecerá exatamente isso, divisões de ideias, divisões de seres arcaicos, seres mais espiritualizados. São divisões, e essas divisões acontecem no seio familiar, com aqueles entes queridos que nós amamos, que não vão compreender. Quando a criatura começa a se melhorar, quando começa a buscar e se integrar dos valores espirituais, de fato, a compreender de fato a mensagem de Jesus, e o Espiritismo é a revivência desses mesmos ensinamentos, é a mensagem do Mestre nos convidando a mudar. Quando ele percebe que algo está mudando em nós, eles tentarão nos reter, porque eles não terão coragem de ir. E pelo egoísmo, que está ainda entranhado dentro de nós, as criaturas não querem nos perder e querem nos reter. E começa esses seres invisíveis a utilizarem esses seres encarnados que estão próximos a nós, e muitas vezes muito próximos. São os nossos pais, são os nossos irmãos, são os nossos filhos, são os nossos parentes mais íntimos. Eles serão os instrumentos de nos levar a queda. Mas a escolha é sempre nossa. Poderemos optar pelo erro, porque os meus parentes, porque os meus amigos, porque aqueles que eu amo não querem. É quando teremos que dar o testemunho em favor de Jesus. Você ficará com o erro ou ficará com o bem? E vai suceder isso. É o testemunho que o momento atual nos pede. Seremos feridos no coração. Hoje já não mais poderão nos colocar na fogueira, não poderão mais nos crucificar, porque nós somos espíritas, mas haverá crucificação com pensamento. Fulano hoje já não faz mais nada. Fulano só quer saber dos bens espirituais. Fulano virou fanático. De fato, o fanatismo é algo terrível, porque o fanatismo é divisão, é discórdia, é desunião, mas as criaturas não sabem nem o que é fanatismo. Eles, ao verem o ideal superior, ao verem a criatura movida de coragem moral, dizem que são fanáticos, mas não são, são idealistas. É diferente. É completamente diferente o idealismo com o fanatismo. Então as criaturas não compreendem, não aceitam, não querem para si, e também acreditam que o outro também tem que ficar. São essas posturas diante dessas criaturas que nós amamos, que nos dá coragem moral ou fraqueza moral. Ânimo novo, energia nova, dependendo da postura e da escolha que a gente fizer. Ou fraqueza, desânimo diante das situações que sucedem em nossa vida. E Jesus diz: coragem, coragem para enfrentar as tribulações. Eu venci o mundo. As criaturas dizem
assim, eu estou no mundo, eu não consigo. E muitos dizem assim, você não está no mundo. Quem disse que eu não estou no mundo? Todo mundo está no mundo. Todos estão no mundo. Se nós temos família, se nós temos filhos, se nós trabalhamos, todos estão no mundo. Mas alguns enfiam-se a cabeça com tudo no mundo. Outros estão no mundo e conseguem vencer-se a si mesmos. E é preciso estar no mundo. Nós estamos encarnados. Nós precisamos conviver com a família, com as criaturas, conviver no mundo, nas tribulações e dificuldades. Mas é a forma que nós encaramos o mundo que nos tira do mundo. Porque quando falamos é uma questão psíquica. É uma questão de como estamos encarando as situações que passamos no mundo. Então Jesus nos convida a estarmos no mundo, a convivermos com as criaturas do mundo, porque é isso que faz que nós cresçamos, porque o convívio é algo maravilhoso, é no convívio que nós aprendemos, é com os erros das criaturas que nós também tiramos as nossas lições. Hoje eu vi uma frase muito interessante, eu queira Deus, eu me lembro da frase, uma frase era pequenininha, eu vi no Facebook, eu achei muito interessante. A frase dizia assim, nós erramos uma vez, na segunda vez é escolha, e de fato é. Porque o erro faz parte da nossa condição imperfeita. Errar é humano. Quantas passagens de Jesus? Jesus não fez relato, vai, não tornes a errar, não tornes a pecar, a cometer o mesmo erro, sem culpas. É a reconstrução, é começar de novo. Agora, quando nós reconhecemos o erro, geralmente a criatura quando reconhece, quando o arrependimento é sincero, ela não cai no mesmo erro. Por isso a necessidade de cair em si. Que de fato o arrependimento seja real, que de fato a criatura reconheça o erro. Não é ficar na culpa, as criaturas às vezes não entendem. Você precisa refletir diante do que você fez. Para ficar se torturando, eu não devia ter feito isso, eu quero voltar ao passado. Ninguém pode voltar ao passado. Mas o passado pode ser reconstruído de forma melhor, mais positiva. Então não podemos ficar no remorso o tempo todo e não devemos ficar na culpa, porque a culpa também nos liga ao mal, nos pluga a esses espíritos doentes que querem nos arrastar para o erro. Precisamos analisar, sermos racionais, erramos. Mas a aceitação do erro é fantástica. Eu errei, mas eu reconheço que errei. É quando você se aceita, quando você aceita os seus defeitos, quando você aceita que você é fraco em determinado ponto e você detecta qual a fraqueza que eu caí. Onde foi que eu caí? Eu vou saber exatamente o ponto, até porque a consciência vai me mostrar. Os espíritos amigos, com o seu arrependimento, eles se aproximam e eles vão nos falar através da voz da consciência. Você caiu aí? Pergunte a Deus aonde você está errando, que vai vir na sua consciência. Os espíritos querem falar para nós. Não acredita que os espíritos nem ligam para nós? Minha amiga, os bons nos amam profundamente. Eles querem nos falar, dizer coisas boas, nos dar coragem, nos dar força. E eles podem falar através da nossa consciência, porque a gente só fica pedindo asneira, só fica pedindo as coisas dos interesses mesquinhos da vida. Agora peça para os espíritos lhe mostrar aonde você está errando. Aí ele vai dizer. Porque exatamente no problema que eu passo na vida, nas tribulações que eu passo na vida, é exatamente a consequência onde eu estou errando. Não é a lei de ação e reação?
Então, se eu estou passando por uma dificuldade, está inerente à minha pessoa, não é culpa de alguém. Se uma causa não está nessa vida, está numa vida passada. Mas muitas vezes trazemos a causa da vida passada e é justamente dentro da mesma causa que nós continuamos errando. Porque nós trazemos as nossas fraquezas. Fizemos as nossas escolhas das nossas provas dentro dessas fraquezas do passado. E ao invés de estarmos aproveitando a encarnação para nos melhorarmos, nós estamos caindo de novo no mesmo lodaçal. Mas não temos a coragem de pedir aos Espíritos isso. Porque às vezes nós não conseguimos ouvi-los. Estamos tão obliterados. Aí o que é que os Espíritos bons fazem? Vai falar pela terceira pessoa. Aí nós dizemos assim, eu não consegui ouvir. Não chegou na minha consciência o que eu preciso fazer. Eu vou perguntar a outra pessoa. Aí, às vezes a gente pergunta, o que você acha? Mas a gente pergunta assim, já com o coração apertado, morrendo de medo que aquela criatura diga, você é orgulhoso, você é invejoso, você tem um problema muito grande, você é muito temperamental, você é uma pessoa muito controladora. Ah, se disser aquilo que eu não quero ouvir, aí vai acelerar o meu coração, eu posso até dizer muito obrigado, porque eu perguntei, eu digo muito obrigado, mas eu digo muito obrigado com muita raiva dentro de mim. Aí eu não aceito. E ainda digo, quem é fulano para dizer tal coisa de mim? Aí quando você não aceita, você vai ficar e vai permanecer na dor. E pior, quando nós sabemos e não fazemos, a dor piora. Porque nós já temos o conhecimento. Os Espíritos já fizeram o trabalho dele, nos avisando o problema que nós estamos passando, mas a gente não quer. A gente dá muito trabalho mudar. É muito difícil mudar e a gente permanece na mesmice. Mas existe uma outra passagem que se encontra em Lucas, no capítulo 15, do versículo 7. Alegria no céu. Eu acho essa passagem fantástica. Jesus diz o seguinte: eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ah, nós não podemos imaginar a alegria dos Espíritos. Eles ficam muito felizes quando um de nós entra em profundo arrependimento. Porque o arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação. Aliás, sem arrependimento, a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica estagnado. Por isso que eu digo, sempre falo aqui com o pessoal, a mudança é assim. Não existe aquela mudança, eu estou caminhando, eu estou andando devagar. É assim. Quando nós tomamos a consciência, nós vamos ir. Tem muitas passagens do Evangelho que nos traz esse exemplo. Lembra de Paulo e Tais? O ferrenho e perseguidor dos cristãos, o antigo Saulo, foi assim. Como passe de mágica, caiu em si, arrependeu-se. Arrependimento não quer dizer perfeição. Arrependimento não quer dizer que a criatura não vai reparar os seus erros, vai reparar, vai expiar. Mas é o primeiro passo, porque primeiro eu me arrependo, depois eu expio, depois eu reparo. Expiar os erros que eu cometi e depois reparar com o bem que eu faço, lembrando sempre que o bem cobre milhões de pecados e que o bem que nós fazemos suaviza a expiação.
expiação. Deus é amoroso. Deus não castiga. Deus não quer nos castigar. Se em função, a expiação é um processo de reabilitação. Se eu faço bem, eu estou atenuando o sofrimento. Eu estou sanando o mal que eu fiz. Eu estou melhorando a minha condição, porque eu estou também praticando bem. Então, os espíritos ficam muito felizes. A gente pode presenciar isso em reuniões mediúnicas. Às vezes, aquele diálogo com aquele sofredor, semanas a fio, e o espírito renitente, não, e olhe que na condição de encarnado é mais fácil esclarecer a um desencarnado que esclarecer um encarnado. Aliás, é dificílimo esclarecer um encarnado. Por quê? Porque ele está com o véu material, e na condição de desencarnado ele arrancou o véu. Suas percepções estão mais apuradas. Então, nós amamos seres na Terra, mas na nossa família, entre os nossos familiares, nós percebemos que tem aquelas criaturas com coração insensível, coração duro. E nós ficamos pensando, o que será dessa criatura? E quando ela tem conhecimento, um conhecimento como um conhecimento espírita, dói muito mais em nós. Porque a gente fica imaginando como é que é. Essa criatura sabe. Essa criatura recebeu o conhecimento espírita. Mas a criatura, ela no fundo não tinha maturidade espiritual. Esse é o primeiro passo. Mas quando volve à realidade espiritual, chora como um menino. Percebe que recebeu em suas mãos um talento fabuloso, que é o conhecimento, e desperdiçou. Porque disse para os outros, divulgou para os outros, mas não fez para si. Não fez nada. Por quê? Nós não podemos divulgar também algo que nós não sentimos. Divulgar em palavras vazias, palavras ocas, não faz sentido. Para divulgar com propriedade, precisamos sentir algo em nós. Precisamos vivenciar algo em nossas vidas. E o Espiritismo faz isso com a gente. O Espiritismo mexe com o nosso coração. O Espiritismo é vida. O Espiritismo não renova, o Espiritismo é o cristianismo. Porque quem preside o Espiritismo é Jesus. Então o Espiritismo não é obra do demônio, como muitos acreditam. O Espiritismo não é o que as criaturas acreditam que seja. Não é apenas fazer a caridade material. Caridade material é muito fácil. Mas o Espiritismo é essencialmente moral. Nos convida à mudança real. A tirarmos a capa do fingimento, da hipocrisia, como Jesus nos falava na sua época, e vivermos tal qual vivia aqueles que foram convidados por Jesus a participar do seu apostolado. Nós temos a mesma responsabilidade que aqueles daquela época. Não pensemos que é diferente. Alguns podem dizer, mas quanta pretensão, não é não. O Espiritismo nos fala sem nenhuma alegoria, nos fala direto ao coração. E todos nós fomos convidados a participar desse banquete espiritual. Então todos nós poderemos e devemos nos tornar um apóstolo de Jesus. E o que precisa para ser um apóstolo de Jesus? Eu quero me candidatar a ser um apóstolo de Jesus. E o que precisa? Vestir a túnica. Não precisa saber de cor as passagens bíblicas.
Não precisa saber como os fariseus sabiam, os doutores da lei. Jesus não convidou os doutores para ser os seus apóstolos. Jesus convidou os homens simples. Mas a simplicidade, como muitos acreditam, não se encontra na roupagem física, na aparência que muitas vezes fere. A simplicidade está no coração, está na pureza dos sentimentos, está na alma. E Jesus poderia perceber algo. Jesus penetrava no coração daqueles seres e a fundo. Ele sabia que era Mateus. Quando Jesus passou pelaquela banca que Mateus se encontrava, coletando impostos, aquele coletor de impostos tão mal visto pela sociedade judia, porque os judeus não gostavam dos cobradores de impostos, era um homem muito rico, e Mateus era um homem rico. E Jesus sabia que era Mateus. Jesus não viu por aparência, eu não vou convidá-lo. Não, Jesus foi lá, levanta-te, Mateus. E Mateus levantou e seguiu o mestre. E as pessoas falavam, como hoje as pessoas falam. As pessoas não podem saber o coração dos outros e elas falam, elas são maledicentes. Como o mestre vai comer na casa de pecadores? É quando ele diz: eu não vim para os santos, eu vim para os sofredores, os pecadores arrependidos. Porque as criaturas também interpretam tudo ao pé da letra. Então todo mundo é pecador, tem que ficar errando e a gente passando a mão na cabeça e fazendo tudo errado e botando os pecadores para fazer um trabalho que não pode fazer. Não é bem assim. Pecador que se arrepende, pecador que quer mudar. Esse pecador é sempre bem-vindo à casa de Deus. Esse pecador somos todos nós. Todos nós somos criaturas imperfeitas. Aí as criaturas se zangam. Quando alguém percebe o seu erro, deveria ficar muito contente. Deveria perceber que ali é a espiritualidade, é o mundo invisível soprando para nós. Corrija-se nesses pontos que você encontrará a felicidade em sua vida. Continuando, em Coríntios, Paulo diz o seguinte. Paulo, na Macedônia, encontra com Tito nessa passagem. Ele diz assim: alegro-me agora, não por vos ter constritado. Constritado quer dizer entristecido, magoado. Mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Veja que Paulo fica alegre quando percebe a tristeza, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofrestes dano algum da nossa parte. Com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação e não volta atrás. Ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ficamos felizes também, tanto quanto Paulo, com aquela tristeza. Aquela tristeza que nos leva a Deus. Aquela tristeza que produz o arrependimento. É essa a tristeza da alegria dos Espíritos. Quem aqui não fica triste quando se apercebe que fez bobagem? Quem aqui não fica triste quando percebe que feriu um irmão? Mas não é aquela tristeza, porque às vezes a pessoa fica triste e não se arrepende.
É aquela tristeza porque acreditava que era perfeita e que não tinha o direito de errar. Essa é a tristeza orgulhosa. Não é a tristeza do arrependimento. Não é essa tristeza que Paulo está falando. É aquela tristeza que a gente não admite errar. Eu não posso errar. Pô, todo mundo vai errar. Mas querer ser perfeito é também orgulho de nos considerarmos de tal maneira tão superior que não poderíamos cair naquele erro. Nós caímos sim. A tristeza que ele está falando é aquela dor que está lá no coração. Eu tenho certeza que todo mundo devia sentir. É aquela dor que aperta o peito. Eu não podia ter ferido. Aquela pessoa que eu amo tanto. Porque a pessoa só percebe que ama quando vê essa dor. A pessoa só cai em si que feriu o outro quando se arrepende. A criatura estava convivendo com aquele ser esfolado e não valorizava aquele ser. Mas quando ela se arrepende, ela vê, meu Deus, meu pai, minha mãezinha, que eu amo tanto porque eu feri. É aquela dor, mas aquela dor é uma dor de alívio. É uma dor de construção. É uma dor que alegra. Porque é uma dor que você não faz novamente. Quando você realmente cai em si, você não faz novamente. Você segue adiante construindo algo melhor. E aquela pessoa que está perto de você, você tenta reparar o erro com aquela criatura. É aquela dor que alegra os espíritos. É essa dor do arrependimento que Deus quer de nós. Essa dor de cair em si, de despertar a consciência para os valores reais da nossa vida, de perceber que todas essas bobagens que fazemos na vida, todos esses conflitos pequenos, esses orgulhos bobos que a gente muitas vezes entra, não vale nada. Não vale nada. E lembrar-se, o amor constrói. O amor é vida. E foi essa vida que Jesus veio convidar a todos nós para viver. E o Espiritismo, sendo a mensagem de Jesus, é renovação para as nossas vidas. O Espiritismo é uma luz que se acendeu na terra. Quem de fato compreende o Espiritismo encontra nele vida nova, renovação, prazer de viver, entusiasmo, alegria, coragem, força, fé viva, todos os dias da sua vida. Porque sabe que fazendo o bem nunca estará desamparado. Confiemos em Jesus. Sigamos os seus passos e nosso jugo será mais leve. Nosso fardo será bem mais leve. Que o Mestre divino, que o seu amor possa penetrar em nossos corações.